Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, então agora na nossa terceira aula, sobre reparação tecidual, agora sim a gente começa a entrar sobre esse processo que é fundamental no nosso tecido, como nós vimos nas nossas aulas passadas, para que haja um início de um processo que vai devolver esse tecido exatamente igual ele se mantinha anteriormente. Então, só para que a gente tenha um ponto de partida, eu tive uma lesão, essa lesão me gerou o início do meu processo de reparação tecidual. E o processo de reparação tecidual, pessoal, ele se inicia, dentro de um processo inflamatório. Mas o processo de reparação tecidual, ele vai ser dividido em três fases. Uma fase inflamatória, que é aquela fase que eu espero pegar no meu paciente, que não necessariamente é a fase que você vai receber o indivíduo, ok? Você atuando clinicamente, o indivíduo que vai te procurar num processo inflamatório realmente é aquele jogador, é aquele cara que sabe o que aconteceu, ele tem uma noção básica. Até porque, se a gente for pensar nos moldes antigos do nosso sistema de saúde, o cara ele nunca ia te chegar num processo inflamatório. Ele ia chegar para você provavelmente na segunda fase ou na terceira. Só se ele observou que aconteceu algum problema na primeira fase e ele ainda está preso nela. Por quê? Porque o cara que chega para você num processo inflamatório é o paciente que você ama, que você quer realmente, que você vai desde o início gerar situações teciduais para que esse indivíduo tenha uma boa melhora, uma boa caracterização tecidual, uma boa proliferação, um bom remodelamento e até um bom processo inflamatório. O que não é padrão para todos. Por quê? Para o cara chegar para você na primeira fase do processo de reparação tecidual, esse cara ele tem que chegar para você no máximo com 48 horas de lesão. E 48 horas de lesão, desculpem o 8 aqui, o 8 é um pouco ruim. Então, 48 horas de lesão, pessoal, eu estou pensando num indivíduo que ele procurou o médico na hora, o médico já indicou fisioterapia naquele momento e aí ele chegou para você dentro desse período. Se não, muito difícil que eu pegue esse indivíduo dentro da primeira fase de reparação tecidual, que é essa fase inflamatória. Aí eu disse para vocês o seguinte, exceto se teve algum problema. Esse problema pode ser uma complicação do próprio processo de reparação tecidual na fase inflamatória, que são aqueles indivíduos que se mantêm na fase inflamatória por um longo período de tempo. Por exemplo, aquele indivíduo que chega para você na sua clínica depois de uma semana e ele ainda apresenta todos os sinais flogísticos de um processo de reparação tecidual em fase aguda. É aquele cara que apresenta inflamação e ele ainda tem calor, ele ainda tem rubor, ele ainda tem dor, ele ainda tem uma reparação tecidual ruim. Se eu observar esse indivíduo, eu vou classificá-lo na fase de reparação tecidual aguda, mesmo que ele tenha 2 semanas de lesão. Só que eu preciso entender que um cara nesse comprometimento, nesse grau de alteração que eu estou dizendo para vocês, é um indivíduo que vai me dar muito mais complicações clínicas, porque eu já estou observando muito mais lesões secundárias do que os demais. Lesão secundária
é uma outra causa que nós vamos ter no indivíduo que tem alteração no processo de reparação tecidual. Então, nesse indivíduo, eu vou observar que ele já vai ter características um pouco mais peculiares do que aquele meu atleta que chegou dentro da fase exata, que chegou para mim dentro de um processo inflamatório, sem outras características e outras lesões ou outras complicações do tecido. Trabalhar com um indivíduo que apresenta uma lesão tecidual na fase inflamatória e ele está dentro das primeiras 48 horas, indica que o meu trabalho fisioterapêutico vai ser excelente para ele. Onde eu vou ter um indivíduo que vai me apresentar uma melhora tecidual significativa, que vai me apresentar um melhor processo proliferativo, que vai me apresentar uma melhor característica do tecido de um modo geral. Então é um indivíduo que até mesmo o sofrimento que o processo inflamatório gera para ele vai ser amenizado. Porque o indivíduo que chega para mim no processo inflamatório na minha clínica, eu já vou começar a controlar os processos fisiológicos que acontecem nesse tecido, que vêm por feedbacks, ou melhor, que vêm por sistemas passivos de controle fisiológico, e esse sistema passivo de controle vai me desencadear uma grande quantidade, por exemplo, de exudato no tecido. E esse exudato no tecido vai ter que ser vai demorar muito mais para ser metabolizado do que um indivíduo que já teve um controle desse exudato no início do processo inflamatório. Então é aquele cara que vai chegar na sua clínica com 30 ml de um edema, sendo que se ele tivesse chegado no primeiro dia no processo inflamatório, ele teria 100, 150 ml. Então, teoricamente, eu teria que metabolizar 50% a menos aquela lesão. Tendencialmente, eu teria então um tecido muito melhor clinicamente. Eu observaria um indivíduo com menores sofrimentos. Por quê? Maior exudato, me gerando maior presença de edema, me gerando assim maior dificuldade de movimentação, acúmulo de edema pressionando o tecido, me desenvolvendo dor e gerando alterações clínicas ruins, que vai fazer com que o meu paciente tenha queixas clínicas ruins e que vai então piorar o meu tratamento. Ou melhor, eu vou ter um tratamento mais longo para reverter o quadro que esse indivíduo se apresenta. Pessoal, outra coisa que a gente precisa comentar rapidamente é que hoje, na verdade, graças a Deus, esse cenário está mudando. Hoje, muitos dos indivíduos, principalmente dos indivíduos que sofrem traumas, eles já vão direto numa clínica fisioterapêutica, não para ser diagnosticado, mas para ser tratado. Então a recuperação dele é ainda mais rápida. Porque saber que ele teve um entorse de tornozelo, ele viu o entorse dele, ele acabou de cair, ele viu a lesão ali, ele está ciente que ele tem essa alteração tecidual. Então, a partir disso, ele já tem a ciência que ele necessita buscar um fisioterapeuta. Se ele buscar apenas um auxílio dentro do sistema de saúde, pensando em equipe médica, ele vai ter um auxílio medicamentoso para controlar os
os seus sintomas, que é muito importante, mas ele não vai ter uma melhora desse processo inflamatório, onde eu vou acelerar essa inflamação, dando uma melhor característica e capacidade de entrar num sistema proliferativo. E digo ainda mais, pessoal, se ele entrou numa proliferação tecidual melhor, numa característica melhor proliferativa, automaticamente esse indivíduo ele vai ser melhor, ele vai ter uma recuperação melhor e uma fase de remodelagem tecidual menor. E essa fase de remodelagem tecidual, ela é fundamental para você, fisioterapeuta, que está me assistindo. Porque é o momento que você vai botar o cara para correr, para jogar bola, para fazer chutes. Então perceba que eu não acelero apenas a primeira fase, que é a fase inflamatória. E sim eu vou acelerar todas as fases do meu processo de reparação tecidual. Quando eu recebo esse indivíduo logo no início desse processo inflamatório. Alguns de vocês ainda vão falar assim, mas professor, algumas literaturas trazem tempos diferentes de 48 horas de processo inflamatório. Eu vi uma literatura que traz 7 dias, outra que traz 3 dias, outra que traz 24 horas. O senhor falou 48. Na verdade, vocês vão ver nos próximos slides, quando a gente continuar falando do processo de reparação tecidual, que vai ter essa mesma divergência no meu slide. Porque, na verdade, aí vai ficar uma grande dica para você que é fisioterapeuta, e você já deve saber isso, né? Nós só vamos reforçar aqui. Eu não posso pensar em processo de reparação tecidual lembrando de tempo. Quem pensa em tempo de processo de reparação tecidual vai comer um grande bolo no meio do processo. Por quê? Se eu pensar em um tempo, 48 horas, aquele cara que chegou para mim depois de uma semana, sem fazer nada naquele tornozelo do entorse que ele teve, aquele cara, eu vou classificar ele numa fase proliferativa, sendo que ele ainda vai ter todas as características num processo de reparação tecidual aguda. E se eu não tomar cuidado, eu vou reagudizar esse cara se ele ainda não estiver na fase aguda. Se ele estiver na fase transitória. Se ele estiver na fase aguda, eu vou piorar a sintomatologia dele e eu vou piorar a característica desse indivíduo, fazendo com que ele tenha mais dor, um pouco mais de sofrimento. E isso, pessoal, é importante para nós. Muitas das vezes eu recebo pacientes crônicos com essa característica. São pacientes crônicos que têm lesões crônicas, vai na fisioterapia, o indivíduo, por lembrar que é uma lesão crônica, ele esquece que em alguns casos eu posso ter, em doenças crônicas, processos inflamatórios isolados, ou até não só isolado, como processos inflamatórios constantes nesse tecido, o indivíduo desacerba com o processo inflamatório, ele não entendeu, ele não conseguiu caracterizar isso, então ele teve atitudes clínicas que poderiam desacerbar esse quadro, e o paciente sai da clínica com mais dor. O paciente vai embora, passa 2 horas, as suas dores aumentam. É aquele paciente que ele não consegue ter uma melhora clínica significativa. Em alguns desses pacientes vai até desistir da fisioterapia, porque ele acha que a sua fisioterapia ela não está sendo uma fisioterapia efetiva, porque ele foi buscar uma melhora da sua sintomatologia e ele está encontrando uma piora desse caso clínico. Então, olha, pessoal, que importante o entendimento do processo de recuperação tecidual, esse processo de cicatrização tecidual, até mesmo para que eu possa lidar com o meu paciente e evitar evasão da minha clínica. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vou parar a aula aqui. A gente retoma na próxima aula, dando sequência no processo de reparação tecidual na fase inflamatória, ok? Grande abraço a todos, uma excelente aula e um excelente curso para todos.